expositores reclamam que, por exemplo, o animal esse ano ficou primeiro e no ano seguinte ficou, sei lá, oitavo, nono na nacional, vamos pôr assim, na morfologia. E alegando que não existiria tanta mudança na morfologia de um ano para outro desses animais. Como é que você responderia para esse expositor que fizesse esse questionamento para você? Felipe, o Machador criou um conceito que eu acho bastante errado, de que morfologia não se muda. Claro que a morfologia muda. Pega uma potra de 1 ano e pega uma égua, essa mesma potra com 20 anos. Você vai ter diferenças, né? Às vezes de musculatura, a linha superior vai estar selada. Você tem mudanças ao longo da vida desse indivíduo, né? Que você tem mudanças e diferenças. O que não vai mudar são ângulos e proporções. Isso não muda jamais. Ângulo não muda? Não muda. Angulação, proporção, não muda. Mesma. Nasceu desse jeito, ele vai ficar... Óbvio que você teve mas vai alterando um pouco ou não? Lesão, proporções e ângulos não. E são estudos e pesquisas feitos. Mesmo potrinho para adulto não muda? Não. As angulações, isso é genético, isso é osso. É osso, né? Já está conectado ali, né? Não tem como você ter essa mudança. Ele vai crescer, mas não vai mudar a angulação, né? Nem a proporção. Nem a proporção? Nem a proporção. Se nasceu, por exemplo, o braço ali, o braço de vamos supor, sei lá, um pouquinho 1,4 para 1. O braço pro antebraço, 1,4 vai ser, quando crescer, 1,4 para 1. Isso não tem, isso é estudo, é pesquisa, tem trabalho falando sobre isso. Agora, angulação e proporção não muda. Não muda. E isso realmente não muda, que são coisas importantíssimas no julgamento. Mas não são sempre tudo, né? A gente não é. O julgamento não é só de ângulos e proporções. É uma parte muito importante, mas não é tudo. Então, assim, tem mudança sim. O animal, às vezes, está com uma hipertrofia diferente do outro, né? De um ano para o outro. O animal, às vezes, vai envelhecendo, vai cedendo a linha superior, né? No caso, ou vai perdendo um tipo de musculatura. Você tem mudança, sim. A própria obesidade, né? Pode ficar obeso, que é uma coisa que a gente não quer de jeito nenhum. Outra coisa também, né, que é bastante, que acontece bastante também, é uma apresentação. Às vezes o animal está estado, não tá menos treinado num ano do que no outro. Então você tem diferença, sim. E o apresentador também contribui para valorizar ainda mais a qualidade zootécnica. Claro, né? O treinamento dos animais é importantíssimo, senão claro. Parece que é bobeira, né, Mota? Esse mas negócio do cara ficar lá, fazendo assim, na orelha. É muito complicado. Para chegar lá. Aprumar certinho, né? Deixar bonitinho na. Exatamente. E os bons animais vão ficar equilibrados, né? Mas assim, você tem mudança ali na morfologia. Existe mudanças de um ano para o outro. Mas existe de meses, como de anos. Mas eu tô dizendo assim, o animal ficou primeiro, depois 15º, será que muda tanto assim? Cara, isso vai depender do grupo que tá lá. Você tem um animal, às vezes, que ficou super excitado e não apresentou direito. Mesmo que ele seja Como bom que você morfologia? sustenta esse animal ali em sexto, numa nacional, dando exemplo da nacional? Também, né? Não tem como. É difícil. Momento também, né? A questão do momento ali. Se ele foi mal apresentado. É uma competição, é uma apresentação. Então, assim, claro que o animal angulado, proporcional, equilibrado, né, ele tem todas as condições. Todas as condições, todas as qualidades para perfilar e para continuar ali. Se ele ter sido 2, 1, sei lá, num ano, para estar de novo. Mas se ele chegou da mesma forma que ele foi apresentado. E também, obviamente, né, você tem que pensar no grupo de animais que você tem. Às vezes esse animal foi 2, mas você tinha um X ou Y animais que não estavam naquele ano, que também são muito bons. O grupo tá mais fraco ou mais forte, né? Depende. Então, assim, não tô falando nem dessa relação de 15º para primeiro, que eu acho que é uma coisa que nem acontece tanto, né? Mas você tem diferença, sim, porque a morfologia, ela é uma coisa móvel, não é fixa. Entendi. Não é de jeito nenhum.
O cavalo, morfologicamente, você acha que ele tá bom em quê e ele tá precisando melhorar em quê? Ah, se O evoluiu. Mangalaga Machador. Se evoluiu demais, né, Felipe? Nossa senhora, assim, depois que o foco ficou sendo realmente a parte funcional, sempre vou bater nisso, sem esquecer da expressão racial. Mas começou a se observar e se estudar mais a parte funcional do nosso cavalo, a evolução foi muito grande. Então você vê hoje cavalos equilibrados, naturais, dissociados. E isso a gente vê no trabalho do próprio Juliano, que foi feito, né, mostrando esse tipo de evolução. E já entrando na parte né, da parte que a gente quer um animal evolução, se você pegar o próprio trabalho do Juliano, ele fala que nós perdemos um pouquinho da proporção de tronco, que o animal está um pouquinho mais comprido, né? Então a gente quer um animal um pouquinho mais mediolino. Isso também foi detectado no trabalho dele. Claro que de uma maneira centímetros, né? Não é nada exagerado. Sim, sim. Mas o trabalho de Juliano que você está se referindo é aquele True Type, Isso aí. que foi feito acho que em 2015, por aí, 16, né? Isso aí. Isso aí. Então, o True Type seria o tipo, Perfeito. o manga larga perfeito, o manga larga machador perfeito, de angulação, de... E aí, o que você viu daquele estudo lá, cara? Existe esse manga larga machador perfeito mesmo? Cara, difícil existir dizer, eu né? acho que nunca vai existir, mas que nós vamos lutar para chegar nele, nós vamos. A luta sempre vai ser isso, né? Porque não podemos nunca deixar de querer o perfeito. Perfeito, ninguém eu acho que Mas vai você ser consegue no mundo. mensurar o que seria uma angulação perfeita de escápula humeral ou coxa femoral? Você Não, consegue você mensurar? tem ângulos pelas pesquisas que são consideradas ideais, né? Mais ou menos ali de 90 a 110, né, graus ali de ângulo é o que se busca. Falando de uma maneira geral, senão, né, fica Entendi. muito técnico. Mas também tem muito essa questão da compensação, né, Otto? Às vezes o animal não Sim. tem um ângulo tão bom em escápula humeral, mas às vezes o coxo femoral compensa, aí ele consegue às vezes entrar mais com a perna, né? Aí Exatamente. compensa. Não sei. Às vezes você tem um animal de proporção um pouco pior, dando exemplo. Então, assim, um animal, vou dar um exemplo de uma canela, com uma canela mais longa, que às vezes vai ter uma dificuldade um pouquinho maior de estender esse membro para dentro da massa. Mas você tem uma cobertura muscular boa e você trabalha essa cobertura muscular para ajudar esse animal a fazer esse engajamento. A gente não sabe até quando que esse tipo de animal vai poder estender, mas que ele vai ter uma evolução naquela deficiência, vai, né? E na parte angular também, às vezes você tem uma espádua menos oblíqua, né? Vamos falar assim, um pouquinho mais vertical. E você com musculatura, às vezes você consegue soltar um pouquinho mais esse movimento do membro torácico, né? Então você tem compensações também, né? Agora, assim, perfeito é complicado, mas o trabalho do Juliano né? são referências. E o trabalho do Juliano orientou bastante, né? Tipo assim, foi uma coisa que se pesquisou. 3 anos de estudo, né? Em 3 anos. Pegou todos os animais. Como é que foi esse negócio? Fez as mensurações de todos os campeões nacionais durante 3 anos seguidos. Em 3 nacionais, né? Isso. E o trabalho dele nos orientou, né, a buscar, pesquisar de forma prática, né, esses animais. Então, assim, mudou-se a concepção do cavalo de sela, do manga-larga machador de sela, por esse True Type. Foi muito importante para a raça. Foi.
Eu acho que ainda nós temos obesidade na nossa raça. É uma coisa que nós vemos combatendo, né? Da maneira que a gente pode. Eu acredito que num curto prazo aí nós vamos estar alinhavando isso aí de uma maneira maior até, né? Mas o que eu posso falar de um animal com obesidade? Capa de gordura, transmissão, troca de calor, né? Vai ser muito mal feita porque a gordura não deixa a transmissão acontecer. O animal vai cansar muito mais ofegante. A dificuldade de locomoção é maior, né? Tudo isso vai influenciar cavalos atleta. É a mesma coisa de você fazer um contexto de um atleta humano, né? Você vai pegar uma pessoa obesa, né, para poder correr uma maratona, que é mais ou menos o que é o concurso de marcha, no caso. Então, assim, tem que ficar atento com essa nutrição desses animais. E a gente fica atento em pista também. Às vezes acontece, você chega numa categoria, você tem 4 animais que têm obesidade. A gente tem que pré-selecionar. Pega o microfone, a gente fala, tá obeso, poderia melhorar e tal. O que você acha que está acontecendo, Otis? Excesso de nutrição. Que excesso de concentrado? Excesso de nutrição, de caloria, exatamente. Não é volumoso. Pasto não engorda bicho, ele só mantém o bicho. Né? Exatamente, às vezes é um excesso de caloria. Não sei, grãos, né? Mas tem que ser feito por profissional técnico da área de nutrição, né? Feito com suporte veterinário. Como é que o criador pode ter uma referência se o animal dele tá com score corporal bom? Parece que é de 1 a 5 que existe, né? É 1 a 5. Você tem esse score, é fácil de achar. Se você colocar no Google, colocar lá score de equino, 1 a 5. Você acha fácil. O tipo dele, né? Você tem assim, costela muito acentuada, pouco acentuada. O ideal não 3. pode aparecer. Não pode aparecer. Mas o ideal se 3. você tocar você tem que sentir ela. Você tem que sentir ela. Tem que sentir ela. Se você não sentir também é porque ele tá meio gordinho. Exatamente. O ideal de 0 a 5 é igual 3. a gente, né? Você, tá? Tô brincando, gente. O ideal é 3. Você entendeu? De 0 a 5, 3. Entendi. Mas a gente vê muito em pista assim, 4. Alguns 5. Mas. E mais incidência 4. nos potros? Ou animal adulto, mais a incidência de obesidade? Os dois. Mas tá acontecendo com muita frequência, ó? Tem ainda. Ainda tem. Você diria quantos por cento assim do. Difícil falar. Difícil falar. Se você pudesse chutar um número. Difícil falar. A gente vê. Sempre em exposição a gente tem. Né? E aí tenta orientar, fala no microfone, né? São relações da nossa raça que vão aos poucos melhorando, evoluindo, né? Esse tipo de coisa. Mas tem melhorado bastante. Já melhorou bem, no caso, mas ainda a gente tem.